Olá! Nesse vídeo nós vamos fazer um exemplo do cálculo da variância numa situação em que eu tenho os meus dados distribuídos em classes. Vamos ao enunciado. Considere os dados sobre o peso em quilograma de uma amostra de recém-nascidos de certa maternidade, dispostos nessa distribuição. Então, entre 2 kg e 2,5 kg, 2 crianças. Entre 2,5 kg e 3, 4 crianças. E assim por diante, a minha amostra tem 30 objetos. Determine a variância dessa amostra. Eu vou lançar esses dados numa planilha para mostrar a vocês qual é o jeitão que a gente deve usar, porque realmente planilha para esse tipo de situação é a ferramenta, a menos que você já use um aplicativo estatístico. Então vamos à planilha, vamos lá. Observa aqui um detalhe. Na hora que eu digito isso, eu coloco em células diferentes o início e o final de cada classe para que eu possa fazer o cálculo do valor médio de cada classe, usando fórmulas, né? Porque se eu escrevo 2 pontos, 2,5, como é que eu ia fazer conta com o conteúdo de uma célula que tem 2, tracinho, 2,5? Seria impossível. Então, eu separo o valor inferior de cada classe e o valor superior em colunas separadas dos 2 pontinhos que eu inventei aí. Então, olha só. Lançados os dados, que são esses, obviamente que aqui está a fórmula da soma, né? Soma da faixa E, coluna E, linha 3 até linha 8. Soma, abre parênteses, é 3, 2 pontos, é 8. Agora, veja só, não tem muito mistério, né? Vamos tirar isso fora. Qual é o valor que eu devo assumir quando eu estou trabalhando com classes? Porque aqui eu tenho a frequência, 2 caras, 4 caras, 7 caras, mas qual o peso que eu escolho? Já vimos em exemplos anteriores que a gente tipicamente escolhe o ponto central da classe, a média da classe. Então, esses caras que estão nessa coluna, observem, são a média do início e do fim de cada classe. B3 mais D3 sobre 2, B4 mais D4 sobre 2, B8 mais D8 sobre 2. Ou seja, eu crio essa fórmula e arrasto. Agora aqui eu estou multiplicando, evidentemente, a frequência vezes o valor representativo da faixa, que é a média dos seus extremos. Então aqui o que é que eu tenho? E3 vezes G3. Coluna E, coluna G. Aqui, E4 vezes G4. Finalmente, E8 vezes G8. A média, eu chamei de M porque no Excel é mais fácil do que ficar escrevendo letras gregas, ou barrinha em cima. Então, olha só, eu calculei essa média dividido pelo 30, porque é a quantidade, a média dos valores, independente de ser população ou amostra, eu divido pela quantidade, sem dúvida. Entretanto, agora eu vou fazer o quê? Vou calcular aqui a nossa variância. Qual é o lance? Aqui ou é N ou é N menos 1. Se é uma população ou se é uma amostra. Vejam bem, aqui o enunciado fala claramente, é uma amostra, né, que ele pegou das crianças já, do universo das crianças da maternidade, pegou lá a amostra de um mês, ou seja lá o que for. Então, eu, na verdade, vou calcular a diferença entre cada cara e a média, elevar ao quadrado, multiplicar pela frequência e somar essa tralha toda. Mas depois eu vou dividir por N menos 1. Então, olha só, quem é esse cara? Esse cara é o G3. Quem é G3? 2,25. Menos a média. A média está aqui, 3,72. Por que eu botei cifrão H, cifrão 9? Porque quando você arrasta uma fórmula, se você não prender coluna ou linha da célula, ela vai se alterando. Se você não conhece esses macetes, eu vou dar uma dica rapidinha. O IMPA tem um monte de vídeos sobre matemática em geral, seja a nível de graduação, até de ensino fundamental e médio, na imensa plataforma. E um dos programas do IMPA é o programa de aperfeiçoamento de professores do ensino médio. E eu, por acaso, fui solicitado a gravar uma palestra sobre planilhas.
Então, se vocês procurarem lá PAPMEN 2019, vocês vão encontrar duas palestras, uma em janeiro, outra em julho, sobre planilha. Então, quem tem assim uma dificuldade, uma resistência de entrar no mundo da planilha, pelo papai do céu, né? Perca essa resistência, porque não se entende alguém no mundo que não saiba pelo menos rabiscar uma bobagem numa planilha. Então, perca essa resistência e vamos continuar aqui. Então, G3 menos a média presa, para não alterar os endereços, elevado ao quadrado e vezes E3, que é, evidentemente, a frequência. E aí, isso até embaixo. E aqui o que eu faço? Aqui eu somo essas diferenças de quadrados, ou seja, os desvios quadráticos. Então, o numerador, que é a soma, é desvio quadrático total, só que esta média do desvio quadrático total, ela, na verdade, é dividindo por n menos 1. Então, vamos ver o que está nessa soma, né? Na soma dessa coluna. Vejam só, soma de J3 a J8, ou seja, estou somando cada desvio quadrático, né? Multiplicado pela sua frequência. Claro, que é o ponderamento do desvio quadrático de cada valor das minhas classes, né? Representativo das minhas classes. Então, cada desvio quadrático aqui, eu somei. Agora, vejam um detalhe. Eu aqui não dividi pela quantidade de caras. Eu dividi pela quantidade menos 1. Por quê? Porque o enunciado, como eu comentei, fala claramente em amostra. Muito bem, então esse é um exemplo relativamente simples do uso do conceito de variância e aproveitando o embalo, né, para tentar cutucar vocês para irem estudar um pouquinho de planilha, quem eventualmente ainda não teve contato um pouquinho mais intenso com esse tipo de ferramenta. Aguardo você no próximo.